bom que você está aqui. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial e vai ser um prazer ter a sua participação nessa live. Tomara que seja super interativa, que você possa faz a sua pergunta, você pode fazer a sua pergunta aqui, que eu vou lendo a sua pergunta e a gente vai conversando, tirando as suas dúvidas e também propondo ideias mirabolantes. Antes de chamar o nosso convidado mega especial, eu queria saber como está o áudio, como é que está a imagem, se está boa, porque se a casa está arrumada, a gente pode chamar o nosso amigo mirabolante aqui para conversar com a gente. Então, põe um sinalzinho para falar se está bom o áudio, outro sinalzinho para falar que está bom a imagem. Muito bom, obrigado. Tá dando certo. Ah, todo mundo ouvindo bem? Muito bem. Antes de chamar ele, Tiago Aquino, conhecido como Paçoca Poca Moca de Mofoca Seracotoca, muito importante. Tiago Aquino, primeiramente, é pai da Maria Flor. Pai da Maria Flor. E depois, segundamente, é uma das principais referências em recreação, brincadeiras e jogos do Brasil, com atuação significativa em consultorias e formações. Tiago Aquino traz o amor pelo brincar em suas publicações e textos. São 48 livros em educação física e em educação. No que tange sua formação, é graduado em Educação Física pela FMU e membro pesquisador do Laboratório de Estudos do Lazer. Em suas inquietações em proporcionar uma alta performance, ele é um dos criadores da G30 para pessoas que visam desenvolvimento nos negócios. E ele também, Tiago Aquino, olha quanta coisa o nosso convidado traz na sua bagagem. Ele é palhaço profissional, bacteriologista de ponta, e hoje divide seus trabalhos em ações com a Kids Move Consultoria, Brincadeiras e Jogos, Florescer Bebês e Editora Supimpa. É muita coisa legal que esse nosso convidado especial vem trazer para a gente e é um prazer recebê-lo aqui. Vamos ver. No Paçoca Poca Moca de Mofoca Seracotoca está presente com a gente. Tchan, tchan, vamos ver. Opa, vamos ver se vai dar certo. Aqui. Calma, muita atenção. Opa, chegou? Não, calma aí. Tchan, tchan. Aqui. Aguardando. Tchan, 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 tchan. Rufem os tambores. Ele está chegando, ele vai chegar! Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente. E a sua presença é inspiradora demais. Vamos para cima, que incrível, que incrível, que incrível. Que bom. Olha, muita gente falando que estava te esperando. Eu falei, nossa, não acredito, os dois juntos aqui. Falei, que legal. Ó, de tudo que você falou, o mais importante é pai da Maria Flor. E segundamente o resto. Primeiramente, pai da Maria Flor, que é a melhor formação que a gente pode ter, é cuidar de uma criança e estar ali compartilhando amor, né, com ela. Que demais. E como é que tá a Maria Flor? Incrível, brincamos hoje à tarde aqui em casa. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Que demais. E o mais incrível é como cada criança nos ensina, né? Quando a gente pode... e a gente deve olhar para a criança quando ela brinca, né? Quantas respostas, né? Quantas resoluções esse brincar aparece de uma forma, às vezes, vulnerável, né? E isso é incrível. Que legal. Tiago, tem muita gente que quer conhecer mais sobre você. Muita gente já conhece o Brincadeiras e Jogos. Quem não conhece tem que conhecer, porque ali é um mundo de conhecimento, de coisas, atividades práticas e ideias para você pensar, refletir na sua formação como educador. Você quer usar brincadeiras como ferramenta de ensino, então Brincadeiras e Jogos é uma enciclopédia gigantesca, né, de tudo isso. E eu tenho um desafio para você, Tiago, aqui. Então vamos ver. Paçoca. E
Na nossa live a gente vai conversar, a gente vai falar de muito da nossa vida pessoal, mas também de atividades práticas para quem é professor que está aqui, mas passando por, eu separei aqui 7 ideias. Você como Boa. palestrante genial que eu fui inspirado nas suas palestras, porque muito do que você fala é exatamente a dúvida de muita gente que está aqui ao vivo agora. Perfeito. Então a gente vai conversando, passando por esses 7 itens. Primeiro, vamos em frente. A pedagogia do brincar. Segundo, jogos cooperativos na escola. Terceiro, jogos de todo mundo. Boa. Quarto, atividades educativas para bebês e crianças pequenas. 5, a escola e a conexão com essas novas gerações, o que fazer. E a 7ª, não sei se eu pulei alguma, já falei a 6, mas a última é as competências para o século XXI. Perfeito. Itens que eu acho que você domina com maestria, sabedoria e tem muito a ensinar. E a gente pode conversar através desses itens. Vamos para fazer cima. Esse desafio. Topa? Topado. Então, conta mais, fala um pouco mais sobre você e a gente vai conversando. Faço parte de uma família com 3 irmãos, então sou eu, um irmão gêmeo comigo. Então, assim, quem tem irmão gêmeo, quem tem irmão gêmeo brinca em qualquer lugar, né? Porque tem sempre alguém para brincar. Então, esse brincar sempre esteve presente, né? A minha irmã Marília, que é da dança, né? Trabalha com dança hoje. E aí, depois de 20 anos, temos uma irmã de 15 anos, que é muito incrível, que é a Nina. Então, parabéns. A família é muito repleta, muito grande. Na minha adolescência, fiz natação, fui atleta de competição de natação. Que legal, alto rendimento da seleção brasileira. Tenho algumas publicações na área da natação. E aí eu comecei a fazer teatro, aulas de teatro, para melhorar uma gagueira. Então, eu sou gago adquirido. E aí o que acontece a loucura, né? Sempre falam assim, faz teatro que melhora, faz teatro que melhora. É mesmo, mas quem recomendou teatro? O médico? A fonoaudióloga. Eu fiz que demais, por muito tempo. E aí no teatro conheci o Paçoca, que é o meu palhaço. Você foi batizado como Paçoca? Fui batizado como Paçoca há 20 anos. E aí tem uma vida pós-Paçoca e pré-Paçoca, porque o Paçoca hoje vive da minha maior dificuldade, que é a voz. Né? Então, assim, quando eu subo para palestrar, quando eu subo num palco, por exemplo, para fazer um show para 1000 pessoas, é a minha maior dificuldade. E isso é incrível para mim. Né? Que legal! E aí eu estava fazendo um show uma vez e um cara falou assim, preciso de alguém que faça as brincadeiras ali com as crianças. Aí eu falei assim, olha, podemos encarar. E encontrei um outro mundo, né? Um mundo de olhar para a criança, um mundo de brincar, um mundo de trazer um olhar carinhoso, lúdico, num caos que a gente vive, né? Claro. Então, assim, foi nesse lugar que eu fui abraçado. Eu nem falo que eu encontrei uma área. Eu fui abraçado pela área. Ela te encontrou. Ela me encontrou. Que bonito. Dei aula em faculdade por muito tempo. Então, assim, tenho carreira acadêmica. Na faculdade como o quê? Na faculdade de Educação Física e Pedagogia nas cadeiras de recreação. Que ótimo, que legal. Que legal. E aí, em 2012, a gente queria criar algum site, alguma coisa que desse assim. O cara colocava lá, brincadeiras cantadas com bola para crianças pequenas. Quando o cara colocasse isso, já sairia um vídeo. Sabe aquela coisa maluca? Só que eu sempre me preocupo muito em depender de outras pessoas. Preciso ter um cara que faça um site, que faça um... E aí, o que nós tínhamos em 2012 gratuito era o Facebook. Então, ótimo. O nosso Facebook, nós estamos com 980 mil pessoas. Não, eu queria falar assim, se você é um desse professor que precisa, nossa, amanhã uma atividade para crianças de 2 anos numa área aberta,
vai lá, brincadeiras e jogos, E jogos. você vai ver isso que o Paçoca é um arsenal de atividades legais. Eu acho que a curadoria das brincadeiras são ótimas, Thiago. E eu acho que não tô, voltou. A curadoria, não só a quantidade, mas a qualidade é muito É bom. Então, importante. É convido importante. todo mundo a ir lá saborear essas brincadeiras. E olha só que legal. Toda pessoa, eu me coloco como uma pessoa com uma deficiência de fala, né? E tá tudo certo. Hoje, bem resolvido, bem organizado. E aí, a minha deficiência de fala faz com que eu tenha uma consequência. A minha consequência é a minha introspecção. Então, na minha introspecção, escrevi 48 livros. Você entendeu a parada? Agora, Que coisa que é ótimo! muito legal. Nenhum livro sozinho. Que bonito! Eu ainda não acredito em voo solo. E vai ser difícil eu acreditar. Eu sempre tenho que ter pessoas conversando, Juntas, debatendo. conversando. E vou dizer, eu esperei para dizer exatamente na live com você, hoje, exatamente hoje, dia 17, 10 anos do meu primeiro livro. Parabéns, Paçoca! Como é que chama? Manual de Lazer e Recreação. É um livro grande, de 400 e poucas páginas. É o livro mais vendido em recreação de 2010 para cá. Então, assim, legal, mas isso eu faço na minha inquietude, né? Introspecção. Na minha introspecção. Mas, assim, e esse brincar, mesmo tendo os livros, os 48 livros, área acadêmica e por aí vai, eu não posso esquecer, eu acho que todo mundo que está aqui, todos os brincantes, todos os educadores, a gente não pode esquecer que nós somos brincantes. Claro. A gente precisa estar com as crianças em roda, a gente precisa cantar, a gente precisa fazer uma atividade com música. Então, o que é? Trazer as referências técnicas, eu, enquanto educador, faz com que eu não seja um pesquisador de laboratório. Ótimo, ótimo, que demais. Então, assim, você está relembrando aquilo que estava escondido, né? Por um dia a dia. Que legal. Que demais. Tá aí. Muito legal. Essa sua fala traz muita gente pensar como a gente pode relembrar, reconectar com uma vivência que a gente tinha, não só da brincadeira, que traz a música, traz a dança, traz o esporte, traz a teatralidade. Tava tudo isso junto na nossa infância. Depois foi separando e você foi criando barreiras, mas é só você se reconectar com esse mundo. E tem uma coisa que eu acho que é incrível nesse brincar, que é o brincar, o jogo, é anterior à cultura humana. Então isso está na nossa pele, isso está no nosso DNA. Então, assim, legal. Ser possibilitado de brincar junto, de estar junto, enquanto pai, enquanto tio, enquanto educador, enquanto avô, enquanto sujeito que vive no mundo, isso é incrível. E nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos estar conectados com essa nossa ancestralidade. Muito bonito. E lembrando aqui, falando em ancestralidade, um pouco do passado, eu queria que, pensando nesse momento que você começou a ir brincar com as crianças, foi de uma veia artística, você já tinha um corpo ativo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos, que é: toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Ou seja, se você tem um corpo ativo, aquelas informações que depois você teve como teatro, eu acho que fizeram conexão com o seu corpo de nadador. Depois você foi brincar com as crianças, você tinha um teatro, tinha um corpo ativo e você conectou com aquelas crianças, você estava inteligente corporalmente, com esse olhar artístico. Que brincadeira você lembra dessa época, de quando você começou, que era a 10, assim, era a melhor de todas, que fala, nossa, essa eu faço até hoje porque é muito boa. E eu vou dizer que são as atividades mais simples do mundo. Porque assim, ó, qual era a minha parada? Eu era atleta de alto rendimento. O que o atleta de alto rendimento faz? Eu treinava 8 horas por dia a mesma coisa. Claro. Então, por exemplo, quero saber tocar violão. Toque 8 horas por dia.
É uma disciplina. É uma disciplina, né? Ideal. Tenha, igual, eu tive um técnico que é o cara mais incrível da minha vida. Então, assim, se você tiver um bom professor, né, um bom mediador, um bom educador e as 8 horas por dia, cara, tu vai chegar aonde você quiser. Só que isso era o que o Thiago acreditava. Quando vem esse paçoca, esse brincante, eu não quero que a Maria Flor faça 8 horas a mesma coisa. Claro. Então eu precisei mudar a chavinha de entender assim, porra, peraí, velho. Eu, como educador, eu preciso levar para as minhas crianças, em 8 horas, múltiplas experiências culturais. Muito bom. É outra chavinha. Sofri, porque eu nadava 8 horas por dia. Mas quando a gente consegue... E aí, assim, ó, mais uma dica para quem está nos assistindo. Ó, e se chegar a 100 pessoas, tem um presentinho. Eu vou liberar o meu CD de brincadeiras cantadas para nossa audiência. Que legal! Então, tá quase, ó. Então, chama a galera e vem para cá. Ó, chama, aperta o aviãozinho, assim, que vai compartilhando. Mais 10 pessoas, já temos CD com canções. Ótimo. Então, o que vai acontecer? As melhores brincadeiras que eu me vi nesse primeiro momento foram os jogos tradicionais que eu brincava com os meus irmãos. Que legal. Porque, olha só a parada. Eu, com muita dificuldade de fala, muita mesmo. Por exemplo, eu não falava a palavra bola inteira, para ter ideia do nível. Então, por exemplo, quando eu ia para a rua, porra, cara, socialmente você era difícil de estar acolhido. Então, assim, claro. Entre aspas, quem que sobrava? O meu irmão. Então, por exemplo, os jogos tradicionais, para mim, sempre fizeram muita referência. Que legal. Então, por exemplo... Chegamos em 100! Temos! Que ódio! Boa! Ó, então, obrigado. Assim, ó, depois da live, eu vou mandar para o Estevão. E quem quiser, no Brincadeiras e Jogos ou no meu, Thiago Paçoca, eu vou mandar o link, só clicar e fazer download. Presentão. Que ótimo. Que demais, que demais. Vamos complicar os nossos direct aí. Esse foi o desafio que venceu. Que legal. O desafio. Então, assim, os jogos tradicionais, meu Deus, me lembra muito o golzinho, o futebol de botão. Futebol de botão. As brincadeiras sem materiais. Então, assim, o brincar de elástico, o brincar de corda. Então, assim, esse brincar, que eu vou chamar hoje desse brincar orgânico. Ótimo. O brincar orgânico é a conexão que nós temos com o brincar de fato. Eu não preciso ter aí uma corda de espessura, não sei o que lá. Eu preciso ter metros e metros de TNT para brincar. Não, velho, eu preciso ter uma pedrinha, eu risco no chão os jogos e vamos brincar, velho. E vamos brincar. Ó, quer ver só? Tem uma... Esse aqui é um livro nosso. Tá? Bora brincar. Bora brincar. Que agora está pela editora Vozes com Vamos Brincar. Sou eu e o Cristiano, que é fãzaço seu. Que legal. E aí, assim, quando a gente escreveu esse livro, olha só o nome dele. Bora Brincar, um convite à brincadeira. Tudo bem. Mas olha só o que eu quero dizer e veja se faça sentido. Tem uma placa aqui que é: não perturbe, estamos brincando. Que ótimo. Acho que a gente pode perturbar menos e brincar mais. Deixar brincar, essa maneira orgânica das crianças estarem aí com esses simples objetos do dia a dia. E como você viu que esse aprendizado tradicional da nossa família, desse brincar com os irmãos, quando você encontra com outras crianças, você vai para um ambiente pedagógico, são essas mesmas brincadeiras simples que vão fazer a diferença, que vão chamar a atenção. Com toda a tecnologia, não existe um pular-corda que seja emocionante, desafiador, com tempo, corporal, cooperativo, né? Que demais. Tá na pele. Que demais. E o que está conectado na pele está no coração, velho. Que bonito. Pô, Thiago, que legal. E agora, vendo aqui, no meio dessas brincadeiras,
você tem muito contato, eu acho que foi a primeira vez, quando a gente conversou pela primeira vez, Uhum. eu entrei, não, jogos cooperativos, como assim, né? Ah, boa. Se alguém ganhou é porque o outro perdeu, não tem essa. Então, Não tem aí eu essa, né? comecei a ver isso no universo da educação física, me maravilhei, e eu falei, nossa, como tem um monte de atividade que a gente pode ganhar junto, a gente tem que, Perfeito. depende um do outro, e nesse seu universo é repleto, e você fala muito sobre esses jogos cooperativos. O que são esses jogos cooperativos e Porra, qual que foi a massa. função dele no ambiente pedagógico? Vou falar dele de novo. E o Cristiano, ele deve estar chorando essa hora. O Ah, Cristiano Santos foi um aluno meu de curso, hoje é um grande educador, professor de educação infantil. E ele há um tempo vem falando assim, Paçoca, temos que trazer os jogos cooperativos para o século XXI. Porque o que vai acontecer? Porque o que vai acontecer? Tem algo que é o seguinte, todo mundo sabe que as crianças têm uma fase de egocentrismo, de olhar para si até mesmo para buscar uma segurança. Em algum momento, nós somos pessoas alocêntricas. O que é não, isso? Eu faço parte de um ecossistema. claro. Então, se eu faço parte de um ecossistema, eu preciso ter dentro de mim os valores de cooperar com esse ecossistema. Que legal. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para outros espaços, os jogos cooperativos começam a fazer sentido não pensando no resultado final do jogo, mas pensando no processo do jogo. E tem Que uma legal. coisa que o jogo é incrível, é como nós, todos nós reagimos ao processo do jogo, ao processo do brincar. E aí, olha só que muito legal. Quando a gente traz a razão de se viver coletivamente, a gente começa a compreender esse ecossistema. Então, por exemplo, eu sou de um time, você é de outro. Nós estamos brincando de queimada, o meu time contra o seu time. Isso é semi-cooperativo. Eu ainda estou cooperando com a minha equipe. Claro, você tem a cooperação no grupinho. Grupinho. E aí o que eu quero dizer? Eu não consigo desvencilhar a cooperação da competição. Que aí alguns autores, Roger Scalois, por exemplo, Ah, Liana Tubello, que está aqui, trazem a palavra desafio. claro, claro. Então, por exemplo, quando eu olho um jogo cooperativo, eu vou dizer qual a intencionalidade do jogo cooperativo e qual é o processo. Então, por exemplo, olha só que muito legal. Estou eu e você brincando de queimada, o meu time ganhou, o seu time perdeu. Quando eu sento com as crianças e eu digo assim, por que vocês perderam? Por que vocês perderam? Se uma criança fala assim, nós perdemos porque a gente não jogou coletivamente, cereja do bolo. Incrível. A Ah, criança, durante o processo, já estabeleceu as competências para se viver coletivamente. E olha só que incrível. Então, que, a mediação do jogo cooperativo faz todo sentido quando a gente começa a ir para reflexão-ação. E aí é golaço. que legal. Então você está trazendo o papel do educador no meio desses jogos que não, às vezes, cooperativo na sua essência, mas depois nessa reflexão, aonde você quer chegar, o educador sabe, tem um caminho, o que ele Tem um pode caminho. extrair de um simples de jogo, você torna ele cooperativo, cara. Que Quer ver uma legal. coisa interessante? Tem duas crianças numa sala. Uma delas tem 2 colheres tocando as suas mirabolâncias, as suas brincadeiras. Quando uma criança que está com as 2 colheres olha para outra criança e fala, tome, brinque também, isso é porque a cooperação foi internalizado. Que legal. E aí é golaço. Mas isso é um processo construído. Não Claro. é um jogo cooperativo que vai fazer sentido. Então, por isso que eu vou trazer algo chamado de teia lúdica. Quando eu trago a teia lúdica, eu trago assim,
Um jogo pode ter conexão com a outra, pode ter conexão com a outra, pode ter conexão com a outra, e isso faz todo sentido. Que demais. Que demais. Pô, esse é um aprendizado muito grande, porque tem muitos professores aqui que acompanham a gente e que às vezes não sabem a importância do papel dele para transformar esses jogos que só vê competição em algo mais cooperativa, partindo da reflexão, partindo de ver, da observação dessas crianças. E uma outra dúvida que muita gente que está aqui ao vivo tem também, porque muitos começaram a trabalhar com as crianças pequenininhas e mais pequenininhas, e chegaram os bebês, né? Então você, como pai da Maria Flor, eu acho que todas essas brincadeiras, muitos familiares também começaram a olhar, ver a importância no desenvolvimento dos bebês, e como que a gente pode fazer, não só o educador, mas o pai também, a mamãe, como é que pode trazer esse universo brincante para os bebês e para essas crianças pequenas? Perfeito, maravilhoso. Cada vez mais, esse brincar ele está dialogando com diversas fases da vida, faixas etárias, locais e por aí vai. Eu vou dar aqui, é difícil conceituar, né? Como é o nome do livro de recreação? Manual de Lazer e Recreação. Então, assim, vamos lá. Quando a gente vai para bebês, tem uma teoria que eu gosto muito, que a gente trouxe para a nossa realidade enquanto consultor, enquanto educador, chamada de interesses culturais. Interesses culturais. Ponto. Nós transformamos os interesses culturais em práticas culturais. Então, anotem aí. Eu até vou anotar, porque depois eu quero mostrar o meu resuminho para vocês. Então, nós temos as atividades sociais, que são aquelas realizadas coletivamente, ou são aquelas na qual um piquenique, um jogo coletivo, um encontro, um almoço, onde eu tenho o grupo prevalece. Eu tenho as práticas artísticas, são aquelas vinculadas a cinema, teatro, música, dança, brincadeira cantada e por aí vai. Eu tenho as atividades físicas, que são as atividades com maior movimento intencionado. Eu tenho as atividades manuais, na qual as mãos fazem todo sentido, né, para essa construção do brincar. Eu tenho as atividades intelectuais, na qual o raciocínio, por exemplo, um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Eu tenho os jogos virtuais. Isso é muito legal, hein? E eu tenho os jogos turísticos. O que são jogos turísticos? Vocês vão entender. É quando tem mudança de cenário. Então, por exemplo, aquele grupo de crianças está sempre em sala. Quando essa professora leva para o pátio, mudou o cenário. Ludicamente é ativado. Que ele é mais a mesma atividade de sala de aula sendo levado para um outro ambiente. Em outro cenário. Que demais. Isso é turístico demais. Turístico. E aí, posso virar a câmera? Pode. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Se sinta em casa. Consigo. Olha só, vamos lá. Quero compartilhar com vocês aqui. Melhor. E aí a gente está falando de bebês e crianças pequenas. Então, por exemplo, bebês e crianças pequenas, em linhas gerais, nós vamos para as artísticas, as físicas e as manuais. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar aqui com 9 atividades naquele dia, talvez fazer um equilíbrio seria importante. Porque o que fica desequilibrado e aí não causa aderência é quando eu tenho, por exemplo, 9 oficinas e um pega-pega. Quando eu tenho uma atividade sensorial que entra na base física e eu tenho 8 atividades com música. Então, esse equilíbrio é essencial quando a gente fala de bebês. Que legal! Eu acho que isso que o Thiago está compartilhando com a gente é um mapa mental essencial para o seu planejamento de aula do ano e de toda a sua vida. Então, esse 333 foi fenomenal. Quer ver a sacada? Pô,
eu já falei lá na nossa live na semana passada, eu falo para todo mundo aqui, que o Estevão entra em casa todos os dias pedindo licença. Porque ele chega chegando. Então, por exemplo, quando eu e a Mary, né, que é sua aluna, que é, nossa, nós somos Beijo para a família. Maravilha. Quando você entra em casa, tu entra pela música, então a base artística, você entra pelo movimento, a base sensorial e física, e você sempre traz uma atividade manual. Tem como dar errado, velho? Não tem como dar errado. Sacou? Que legal. Porque o que eu estou trazendo para vocês? Eu estou trazendo a ciência, o que as últimas pesquisas do brincar, e eu sendo um cara meio nerd, na minha introspecção, por isso que assim, ó, o Estevão não tem o que dar errado. Que legal. Ó, Pô, só mandar alguns beijos. Juju, Thiago, tio Rodrigo, o Bersário Casulli está aqui, que é onde a Maria Flor estuda, Liana, tem uma galera boa aí com a gente. Que bom, não, tô vendo aqui. Eu tô lembrando, eu tô lendo sempre as perguntas de todo mundo. Pode escrever, boa. Porque aí eu vou comentando com o Thiago. Então, pode fazer sua pergunta aqui que eu tô lendo. E uma coisa muito bonita que você falou, eu acho que tem esse mapa mental que você falou, né? São 7. São 7. 7 habilidades que você pode ser inspirado para planejar o seu dia com atividade de bebês, crianças pequenas, ou então você criar. Se você tem uma brincadeira que você fez, uma música muito legal, você pode pensar assim, mas e se eu fizesse algo manual com ela? Mas e se eu botava todo mundo no ônibus, vai de turista para o pátio da escola e fizesse a mesma atividade? Então, esse é um mapa mental muito bom para você. Se não tem, cria você. Porque você tem um repertório que é seu, que provavelmente muitos professores ótimos aqui ao vivo com a gente, tem um repertório já na bagagem, fala, mas eu não tenho um turístico, mas eu não tenho um manual dessas habilidades. Falei, cria, porque assim você cria esse vínculo afetivo de coisas que você tem na sua bagagem, que você tem essa autoconfiança do seu repertório para você fazer uma criação, ou até mesmo criar com as crianças. Então, isso é muito legal, isso te ajuda não só a organizar, mas a você a criar. Agora, olha só que incrível. Rubinho está aqui também, Liana, tem uma galerona. Tem uma coisa que é incrível, que a Liana diz sempre para nós, que é o seguinte: a criança é a verdadeira mestre. Então, às vezes, você dá um start e ela mesmo trabalha uma brincadeira cantada, ela mesma é capaz de brincar com jornal. Ela mesma é capaz. Então, por isso que eu acho que a simplicidade do brincar é algo incrível. É algo que fascina. É algo que fascina. E é muito bonito ver o bom professor, aquele professor que dá aquele passo atrás para observar essas crianças, os desafios que elas mesmas vão propondo no desenrolar da brincadeira. E aí eu queria entrar num outro elemento, outro item, que são essas brincadeiras cooperativas para bebês, esse mapa mental que você ajudou a planejar a nossa vida, muito obrigado. E aí entra no repertório de jogos do mundo. Perfeito. Qual que é esse repertório e como que a gente pode fazer conexão, o que funciona, o que é legal e o que a gente pode aprender com esses jogos que vêm de outros lugares. Tem algo, velho, que eu acho que aí eu tô falando Brasil, nós temos uma barreira de idioma, né? Latinoamérica. Só a gente fala português. E o que eu quero dizer? Olha só o que eu quero cutucar todos vocês aqui. O que se brinca na Argentina? Muitos não sabem. E é país vizinho. Tá aqui do lado. O que futebol. Se brinca na Colômbia? É futebol. O que se brinca na Venezuela, na Colômbia? O que eu quero dizer? Os Jogos do Mundo Todo é um projeto nosso que não é nosso. A minha esposa, lá na escola, quando ela estava na escola,
no projeto de educação infantil e fundamental 1. Em 2014, a Copa foi no Brasil, a Copa do Mundo de Futebol foi no Brasil. Mas a gente não tinha quadra e ela não queria montar um projeto em cima do futebol. Então, o que ela fez? Opa, então eu vou trazer os países que vêm para a Copa do Mundo no Brasil e eu vou pesquisar jogos desses países. Que legal. Então, por exemplo, jogos do Uruguai, jogos da França, jogos do Japão. E aí, isso foi o projeto dela do ano. Projeto com os pais, com as crianças e por aí vai. E aí o que eu fiz com ela? Eu falei assim, vamos trazer isso para um livro. Por quê? Porque, além de aumentar o repertório, é para a gente olhar para o mundo. Claro, claro. E hoje, com essa coisa da tecnologia, você consegue dialogar com quem está do outro lado do mundo, se você quiser. Então, aí nasceu esse livro. E aí, como a gente viaja também para outros países palestrando, a gente vai sempre fazendo uma troca. Ah, me dá um jogo português, eu te dou um jogo brasileiro. Vamos fazer a troca, lógico. Aí o nosso livro tem 120 jogos do mundo todo. Posso mostrar 2 para vocês? Por favor, por favor. Então vamos lá. Tem vários jogos que nos encantam. Vários jogos que nos encantam. Vamos lá. E tem os jogos que tem nos apaixonado demais, são os jogos africanos e jogos riscados em chão. Então aqui você vai pegar um chão, aqui você risca, aqui é um jogo chamado Labirinto, de Moçambique, e aí o que vai acontecer? Uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, tudo bem? Então aqui são 2 jogadores. Os 2 jogadores, vou voltar para mim, eu estarei com uma pedrinha na minha mão, tá? Com uma pedrinha em uma das minhas 2 mãos. Eu apresento as 2 mãos e falo para ti, aonde está a pedrinha? E aí vamos supor que você escolha essa minha mão. Eu abro, ela está aqui. Tudo bem? O que vai acontecer? Deixa eu voltar. Aqui. Aqui. Quando esse jogador acerta aonde está a pedrinha, ele vem para outra casa. Agora é a minha vez de descobrir aonde está a pedrinha, na sua mão direita ou esquerda. Se eu acertar, eu avanço. Vence quem chegar até a última casa primeiro. Com pedrinha na mão. Uma pedrinha. Pedrinha, gravetinho, sem muita riscar coisa. O chão. Risca o chão. Um outro jogo que a gente gosta, muito simples também. Que legal. Esse de Moçambique. Moçambique. Esse aqui, Quênia. Vou colocar o nome aqui em cima. Flongodo. Pedrinha aqui, pedrinha aqui. Aqui. Beleza? A mesma coisa. Estevão, esconde a pedrinha em uma das suas mãos e mostra para nós. Beleza. Mão direita. Acertei. Eu pego o meu bonequinho, a minha pedrinha e venho para a segunda casa. Agora é com você. Eu escondo a pedrinha. Se você acertar, você avança. Vence quem chegar na casa oposta primeiro. Na casa do outro. Que legal. Sacou? Então, que legal. Então a gente vira uma peça do tabuleiro, né? Isso. A gente vira peça de tabuleiro. Então, assim, é essencial. Aqui são 2 jogos de outros países, na qual a gente pode fazer em qualquer espaço, em qualquer local. A gente valoriza o sentar no chão, escrever. Tem muitas pessoas aqui que já fizeram cursos comigo. Eu sempre mostro esses tipos de jogos. Então, assim, é importante a gente olhar para isso, né? Para isso. E olha só que legal. Todo mundo que está aqui ao vivo aprendeu essas 2 brincadeiras que são geniais. Você pode pegar isso e multiplicar por, no mínimo 6, apenas aplicando o mapa mental que o Thiago acabou de ensinar para a gente.
como é que você torna isso mais social, mais artístico? Põe uma música para escolher a pedrinha, mais físico, não, tem que fazer, põe obstáculos, e aí você tem que saltar os obstáculos. Manuais, você vai criar, em vez de ser pedrinha, ser uma pulseirinha que você criou, que você pintou. Intelectuais, então você pode botar palavras que você tem que ler o texto de cada quadradinho que você chegou da casinha. Então, turístico, você faz no quintal, você faz em sala de aula com fita crepe, você faz no pátio da escola. Então, tudo isso, que as informações agora que a gente está recebendo do Thiago, a gente já consegue multiplicar tudo. Isso. Só os virtuais, se você for programador, seria legal você fazer uma brincadeira virtual com isso, mas olha só que legal, tudo isso que você está ensinando, eu já falo, nossa, mas como que eu adaptaria para cada um dos elementos que você ensinou a gente? 20 jogos. 20, um repertório. 20 jogos. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte. O jogo ele tem uma base. Então, assim, qual é essa base? Essa base é, velho, pedrinha, risca no chão. Se não pode riscar, fita crepe, coisas simples. O que às vezes a gente tem olhado é o seguinte: o educador ele compra EVA, compra caneta especial, compra para fazer esse jogo. Não, esse é um jogo riscado em chão. Então, assim, tem gente que pega tampinha, que põe olhinho na tampinha. Pode. Mas, pô, vai lá e fala assim, criança, cada um pega um gravetinho do chão. Deixa ela ter o contato, deixa ela escolher. Então, assim, isso é importante. Faz parte. Isso faz parte. Tem uma coisa. Comentaram aqui. Tomar um cuidado, porque no Brasil tudo vai para par ou ímpar. Tá? Esse é um jogo que a gente viu crianças brincando de mãozinha fechada. E ela mostra as duas. Porque senão tudo vai para par ou ímpar. Tá? Que legal. Eu quero valorizar a ação do jogo, a escolha, a decisão, a autonomia, a responsabilidade. Tem vários valores em cima disso. Que bom, isso é muito importante. E muita gente perguntando aqui, os livros, Thiago, 48 livros, e fora os outros livros, como é que a gente consegue esses livros maravilhosos que você está mostrando para a gente? Entrou na Brincadeiras de Jogos, Site. de Jogos, no Instagram mesmo. No Instagram. No Instagram ou no Facebook, você tem o link da nossa loja. Tá? Tem vários livros lá. E no meu Thiago Paçoca, então me sigam no pessoal também, Thiago Paçoca, também tem o link. Tá? Direto para a loja virtual que manda em todo o Brasil. Em todo o Brasil, tá? Maravilha. Mas que demais. Quem quiser comprar, pô, vai ser maravilhoso. Mas assim, o mais importante é a gente olhar diferente para esse brincar. Isso é demais. Aí eu queria esse olhar diferente, que eu acho muito bonito o seu trabalho que você faz, Thiago, porque eu vejo muita gente com conteúdo, né? Então você está trazendo conteúdo, e daqui atividade para fazer, mas você está propondo pensar e refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Isso é maravilhoso. Quem não sabe, o Thiago faz inúmeras lives, com inúmeros livros, tem uma equipe muito bonita, né? Que fala sobre pedagogia, neurociência, psicomotricidade. E eu queria falar quais são essas filosofias do brincar que você acha as mais relevantes para os dias de hoje, para compartilhar com a gente. Eu sei que são muitas, mas 3 assim que você fala assim, não pode faltar esse livro na minha estante, não falta a palestra dessa pessoa, o contato desses educadores. Posso falar 3, então? Ótimo, pode. Tá, então assim, nós somos pessoas, eu pelo menos, muito vulnerável a ser influenciado e ser de aprender. Ponto. Então, assim, uma área que tem me fascinado muito, e aí eu vou dar nome para ela porque ela está aqui presente e ela sabe, neurociências. A área da neurociências, e aí eu vou trazer o nome dela, sigam ela também. Liana Tubelo. Professora Liana Tubelo está aqui com a gente, é autora de um monte de livros com a gente.
Ela tem uma palestra chamada O Cérebro Gosta de Brincar, que é muito, muito, muito legal. Ela Então, é assim, ótima. E tem vídeos no YouTube tem também, cara, vídeos no que ela é YouTube da Humanidade ótima. Lúdica, da Ela é Humanidade ótima, ela é Lúdica. maravilhosa. Então, assim, neurociências, eu acho que a gente tem que avançar em algumas áreas. Uhum. Né? Então, assim, neurociências. Gosto, gosto, gosto. A outra área que eu tenho gostado muito, eu acho que ela está aqui ainda, é a vibe do brincar e a natureza. Ah, que legal. Tá? E aí eu vou trazer o nome da Gisele Frufrec, tá? Que também está por aqui. E aí, assim, ela está muito vinculada também a Montessori. Por que eu quero dizer isso? Porque tem uma referência para mim muito importante, que é esse brincar mais orgânico e essa brincadeira mais desacelerada. Ótimo. Então, quando eu olho para esse brincar mais orgânico, eu olho para quem brinca primeiro. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho gostado muito desse brincar mais orgânico. E o terceiro que tem nos fascinado demais, é os jogos do mundo todo. Que bom. Porque assim, ó, eu acho que uma coisa que você traz também nos seus cursos, que é o seguinte, qual é a nossa arma? A nossa arma é o brincar. A nossa arma lúdica é o brincar. Então, ter repertório para isso, ter capacidade técnica para isso é importante. Então, quando em 2014 a Mary traz para nós a ideia, existem outros jogos. Uhum. E aí a gente olha agora para a coisa cultural do jogo. Então é assim, mas por que essas crianças brincam riscando no chão com pedrinha? Sacou? Eu olho além do jogo. Uhum. E olhar além do jogo é olhar um mundo, cara, que é um mundo incrível. Estamos mais conectados que não imagina. E só um adendo aqui, juntando com essa filosofia de jogos do mundo inteiro, eu fiz uma brincadeira para falar dessas semelhanças, que é o tomate e o caqui. Assim como o tomate é primo do caqui, as brincadeiras do Brasil podem ser primas de brincadeiras da África. Então, esse tomate e o caqui eu fiz para celebrar o parentesco que temos aí em muitos países. Por exemplo, muitas canções que a gente tem no nosso repertório brasileiro são canções tradicionadas, canções traduzidas de jogos tradicionais franceses, jogos tradicionais da Espanha, alemães. Então, é muito engraçado ver quando um alemão vem aqui e fala, nossa, a linda rosa juvenil, são versões que vieram daqui. Então, tem a viagem dessas brincadeiras que a gente, quanto mais viaja, mais a gente se conecta. Quanto mais você sabe da sua tradição, mais você está aberto a entender a tradição de uma pessoa do outro lado do oceano. Porque as suas tradições, a sua brincadeira que a sua avó te ensinou, está conectada com a brincadeira do avô de um francês que brincava de maré. Cara, então a gente vai entendendo isso e a gente fala, tá todo mundo junto. E não a parte cultural, a parte social, um depende do outro. Assim como o tomate é primo do caqui, teve algum parentesco aí e que ele se parece. E olha só que incrível. Quando a gente brinca de uma brincadeira africana, eu passo a enxergar um outro mundo, outras pessoas, outros cenários. E isso é fenomenal, porque eu não estou preocupado com a atividade e o resultado final da atividade. Eu quero que essa criança brinque olhando para o mundo. E olha só que oportunidade agora que nós temos de olhar para os nossos vizinhos, né? Claro. E isso é incrível. Proludicidade comentou aqui que eu citei 3 mulheres, e é verdade, né? A Liana Tubero, Gisele Frufrec e a Mary. Demais, né? E Montessori, que você falou no meio, a primeira que chegou falou assim, não, olha, funciona, né? E ter esse olhar do professor preparado, né? Do ambiente como
um agente educador. E olha só que legal, o Thiago está falando da neurociência, a gente está falando da cultura, da tradição, e eu sempre converso com os meus alunos que origem e originalidade têm a mesma raiz. Às vezes, você está sendo muito original a trazer essas brincadeiras que você fazia com a sua avó, né, na sua casa. Olha só como a gente tem que aproveitar a nossa avó. Outra coisa, a neurociência está aí. Às vezes, quanto mais estudo sobre neurociência, mais eu vejo como ela está afirmando a intuição que a minha avó tinha. De falar, não, pega na massa do pão e faz o pão. Porque você está conectando neurônios pelo tato. Não, vai lá e faz, come o pão. Depois você vai, depois brinca, canta com o pão. Você tem todo o processo de fazer um pão com brincadeira. Você canta para esperar o pão. Eu ficava com a minha avó. E a neurociência vem aí para afirmar algo que era da minha origem, mas que é algo original hoje em dia, a intuição. Novamente, que brincadeiras tradicionais, você que está aí ao vivo, que brincadeiras você sabe? Sua avó está aí do seu lado, liga para sua avó, conversa com a sua avó, me fala tudo. Daí você pode conectar com todas as novas ciências, né? O que tem de original, conectando a sua origem. E olha só que loucura. Você não precisa ter um projeto de escola para ligar para sua avó e para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe e perguntar. O que eu quero dizer? Às vezes o brincar ele está muito burocrático. Não, é o projeto da escola que é de jogos tradicionais. Aí só aí você vai ligar para sua mãe. Não, você pode ligar agora. Faz uma live. Agora. Mãe, calma aí. Deixa acabar essa live e aí você faz uma outra com ela. Isso. Porque assim, ó, a desburocratização do brincar permite que eu ligue daqui a pouco para minha avó e falar assim, vó, vai, conta aí, como que era antes ficar de lado nas brincadeiras de rua porque só os meninos brincavam? O que você sentia? Me conta. Porque assim, e aí tu falou uma coisa importante, né? Ouvir, enxergar, aplicar, tudo isso é demais. E uma coisa muito interessante, os nossos avós, eles não sabem a importância que eles carregam. Então, eles vão ter essa noção na hora que você perguntar. Então, até com meu pai, perfeito. Eu falo, nossa, mas pai, o que você fazia? Ah, eu fazia assim. Não, eu falei, calma, fala devagar. O que você fazia? Ah, eu ficava com a mão para trás para pedir, né, silêncio para a turma, que era professor também, meu pai, e aí eu ficava com uma cara de sério e começava a cantarolar uma canção e todo mundo cantava. Mas isso ele falou super rápido. Eu falei, não, peraí, essa é uma atividade, isso é uma maneira de engajar. Aí ele falou, ah, é mesmo, que importante. A minha avó falava, não, mas eu tocava colher, quem me ensinou a tocar colher, eu sempre via um tio-avô, meu avô, tocando depois do jantar, né? Ele pegava a colher... E aquilo nunca dei a importância, porque aquilo era uma brincadeira. Agora você tem que parar e falar, nossa, que coisinha é essa? Como é que você segura a colher? Como é que você faz? E ele fala, ah, é importante? Ah, então eu tenho mais isso. E aí você abre uma porta, porque os avós, os pais começam a falar e relembrar, porque está carregado de emoção também, que é um tema muito importante para as atividades que você usa. Bem carregadas de emoção, do que significa, para onde vai. Você falou uma coisa, a porta de Nárnia. Tu passa a conhecer. Tu entra. O meu pai é o filho caçula de 10. Então, o meu pai tem irmão 40 anos mais velho. E aí, uma vez eu falei assim, pai, do que você brincava? Aí ele falava assim, lá na fazenda me davam o sabugo de milho para brincar enquanto os outros iam trabalhar no milharal. E aí eu falei assim, sabugo de milho? Eu falei, peraí, eu nunca brinquei de sabugo de milho. E ele muito introspectivo, contando o jeito dele lá, como que era lá na fazenda, as poucas coisas que ele lembrava da época. Então assim, tudo isso é incrível. Né? Então assim, essa porta do brincar está à disposição para nós agora. Que legal. Então assim, quando você mostra a colher aí tocando... Na nossa live na semana passada, a minha mãe estava assistindo, aliás, ela está aqui também, e ela falou assim, filho, você tem que aprender a tocar as colheres. Né? Aí eu comecei assim, mãe, estou trazendo ele para o Brasil no segundo semestre para aprender a tocar as colheres. E aí, 8 horas por dia. 8 tocando horas por dia, 8 horas
na live 2021 eu vou tocar junto com você. Ótimo. E, nossa, Thiago, a gente está falando, tá tão legal, e faltam 5 minutos para acabar a nossa live. E eu queria só comentar um pouco, né? Eu acho que desse seu olhar, e eu acho que como você começou essa live foi inspirador. Eu acho que você falou de um problema que você tinha, pessoal, e desse problema você abriu portas, tudo que você tem de qualidade surgiu através de um problema que você foi jogando com ele, brincando com ele. Não era um peso, mas como é que eu vou brincar? Como é que eu vou administrar? E aí você encontrou o teatro. Eu acho que todo mundo, depois dessa live, vai fazer teatro, porque você vê cara. O raciocínio dessa pessoa, o tanto que você sabe falar bem e conecta as ideias. Eu falo, não é possível, eu vou fazer aula de teatro, ser besteirólogo também. E muito legal, você vê como tem uma imagem muito bonita que Rubem Alves falava muito, né, da ostra, que ela é incomodada pelo grãozinho de areia dentro da conchinha, e aquele grãozinho de areia que foi incomodando virou uma pérola no final. E eu acho que você está mostrando essas pérolas, né, que foi e que saiu de uma coisa pessoal e que você foi inventando com esse olhar sempre querendo mais, mais e mais. Então isso é muito motivador para quem está aqui, que acha que tem algum problema, fala, nossa, tira proveito desse problema, vai pesquisar. Tá tudo bem. Dar errado tá tudo bem, né? Ter dificuldades tá tudo bem, né? Primeiro, o Educando pela Brincadeira, ainda as inscrições estão abertas. Estão abertas as inscrições, se você quer saber um pouco de muitas brincadeiras mirabolantes, vai ser um prazer te ver até o dia 20. Depois eu vou começar com o curso então, galera, vai ser muito legal. Acelera. Eu preciso acabar a minha parte como eu acabei da outra vez. Ah, por favor. Mas uma coisa, de novo, fala dos livros que eu vou querer, eu vou querer comprar todos os livros. Fala de novo. Instagram, Brincadeiras e Jogos, que é esse que eu estou falando agora. E Thiago Paçoca. Sigam o Thiago Paçoca também, por favor. Tá. Maurício Aquino foi o cara que me deu o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Esse é o cara. Maurício Aquino tá aqui, ó. Que demais. Que demais. Então, Estevão, cara, demais estar com você. Cara, um prazer é meu. Tem semana que vai ter sempre. Você é um cara que está presente em casa. Eu acho que é importante que você saiba disso. Você tem uma relevância fundamental para uma galera, velho. Para uma galera. Obrigado. E eu vou terminar como eu acabei na semana passada, que ainda faz muito sentido. Caminhada, de Estevão Marques. Criança com criança faz da nossa criançada. Vem dançar também que está tudo bem. Batuque com batuque faz a nossa batucada. Vem dançar também que está tudo bem. Guitarra com guitarra faz a nossa guitarrada. Vem dançar que também está tudo bem. Limão com limão faz a nossa limonada. Vem dançar que também está tudo bem. Feijão com feijão faz a nossa feijoada. Vem dançar que também está tudo bem. Macaco com macaco faz a nossa macacada. Vem dançar que também está tudo bem. Palhaço com palhaço faz a nossa palhaçada. Vem dançar que também está tudo bem. Para todos. Caminho com caminho faz a nossa caminhada. Vem dançar que também está tudo bem. Desejo uma linda semana a todos. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito brincar, de muita energia lúdica na vida de todos. Gratidão, meu amigo. Demais, e nos vemos em breve. Em breve. Beijão em toda a família. Tchau. Que legal. Que legal. Muito obrigado a todos aqui presentes. Essa live vai ficar salva, vai para o YouTube. E é um prazer estar todo mundo aqui. Vai no Brincadeiras e Jogos. Aproveita o tanto de repertório e livros que o Thiago está sempre indicando, todos esses profissionais que são amigos do Thiago e que participam de lives com ele, vai lá, que vai ser incrível. E vai ser um prazer te ver na turma do Educando pela Brincadeira, onde eu compartilho inúmeras brincadeiras que utilizam, que pensam, né, que você que é educador, que pensa que a brincadeira pode ser uma ferramenta de ensino, vai lá,
www.educandopelabrincadeira, que vai ser um prazer te ver nessa nova turma do curso online. Então, um beijão e nos vemos na próxima!